Salve, salve, gurizada. Conforme nós tínhamos combinado, eu estou gravando então ah, alguns vídeos, né, batendo papo sobre a República Velha, sobre esse período que inaugura a República Brasileira após uma longa monarquia, e eu diria que dentro dos seus limites uma bem-sucedida monarquia, né, principalmente no governo de Pedro II. Nós tivemos um período de estabilidade política, de estabilidade econômica, né? Então, ao contrário do que a República, do que a propaganda da República criou a ideia, a monarquia não foi uma baderna, né? E a República recebeu um país relativamente organizado, né? Deixado por Pedro II. Bom, quando falamos da República Velha, estamos falando de um longo período da história do Brasil, que se estica de 1889, quando Deodoro proclamou a República, né, junto a uma série de outros líderes militares, e a cafeicultores, grandes comerciantes, né, desde a proclamação da República, então em 1889, até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder do Brasil através das armas, né, fazendo a Revolução de 1930. Então, da proclamação da República em 1889 até a Revolução de 1930, que leva o Getúlio ao poder, nós temos a República Velha, que se divide em duas partes. Nós temos a República de Espadas, que vai de 1889 até 1894, chama-se de Espadas porque 2 militares vão comandar o Brasil. E o exército vai ser a liderança política maior do Brasil. Então, por isso, República de Espadas, a espada, o símbolo do exército. Marechal Deodoro e Floriano Peixoto como presidentes do Brasil. E depois a chamada República do Café com Leite, que vai se estender de 1894 até 1930, dentro da República Velha. Então, a República do Café com Leite é dentro da República Velha. Café com leite porque 2 estados vão comandar a política nacional, São Paulo e Minas. São Paulo representado pelo café, Minas representado pelo leite. As pessoas costumam, inclusive, cometer o equívoco, achando que o leite era um dos principais produtos econômicos do Brasil. Não, o leite não era um produto econômico importante. O fundamento econômico do Brasil no período era o café. São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas o segundo maior produtor de café e o maior eleitorado do Brasil na época. Então, a República do Café com Leite deveria se chamar República do Café com Café ou República do Café com Voto, São Paulo, Minas Gerais. Por que café com leite? Porque o leite é um símbolo histórico de Minas Gerais. Então, para simbolizar Minas Gerais, o leite, República do Café com Leite, mas, repito, não é que o leite tivesse importância na política econômica nacional. Bueno, e quais foram os fatores que levaram à queda de Dom Pedro II, que ficou mais de 40 anos no poder do país, né? E o início da nossa República? Tem uma série de fatores que levaram à proclamação da República. O primeiro é o desgaste natural de Dom Pedro II. Dom Pedro II assumiu em 1840, ele estava há 49 anos no poder do Brasil, e havia um desgaste natural de Dom Pedro II. Associado a esse desgaste natural de Dom Pedro II, havia uma teoria surgida na França no século XIX e que se torna muito forte no Brasil, principalmente dentro do exército, que é a chamada ideologia positivista, né? Que é a ideologia da proclamação da República. Se vocês olharem na própria bandeira do Brasil, nós temos como lema da bandeira ordem e progresso. Este é um lema dos positivistas, porque os positivistas, eles acreditavam que a humanidade sempre progride, nós sempre nos encaminhamos para o progresso, tá? O hoje é melhor do que o ontem, e o amanhã será melhor do que o hoje, porque nós estamos num constante progresso econômico, social, cultural, nós estamos sempre evoluindo. Só que, para nós chegarmos mais rápido ao progresso, é preciso que se mantenha a ordem. Quanto maior for a ordem de uma nação, mais rápido essa nação chegará ao progresso. Por isso, inclusive, o ordem e progresso. Dentro dessa ideia, bastante conservadora, para manter a ordem, é preciso a repressão a movimentos populares, a repressão a movimentos sociais. Porque o povo, quando luta por direitos, ele está subvertendo a ordem. E com isso, o povo está impedindo o progresso natural da sociedade, ou atrasando o progresso natural da sociedade. Por isso, a ideia do ordem e progresso nasce associada a governos autoritários. Os positivistas defendiam governos fortes, autoritários, que conseguissem manter a ordem. O que tudo isso tem a ver com a proclamação da República? Segundo os positivistas, Pedro II já estava velho demais.
já estava cansado demais e ele não conseguiria mais manter a ordem que era fundamental para o progresso da nação. Era preciso retirar Dom Pedro II e colocar no poder governantes mais autoritários, mais fortes. Não é à toa que os dois primeiros presidentes do Brasil têm como sua característica o autoritarismo. Deodoro era um presidente muito autoritário e Floriano Peixoto mais ainda. Tanto que o apelido que Floriano Peixoto entrou para a história é o apelido de Marechal de Ferro, porque ele reprimia movimentos sociais e garantiu a ordem do Brasil, no Brasil, à força. O outro apelido que o Floriano Peixoto recebe na história é Consolidador da República, porque o Floriano vai consolidar a República Brasileira através da força. Bom, então nós temos aí já dois motivos para a proclamação da República, né? O entendimento de que Pedro II, o desgaste de Dom Pedro II, e o entendimento de que Pedro II não conseguiria manter a ordem necessária para o progresso do Brasil, que é a ideologia positivista. Terceiro fator que nos leva à proclamação da República era o desejo dos militares de terem mais influência política. Desde a Guerra do Paraguai, que ocorreu no governo de Dom Pedro II, desde a Guerra do Paraguai, o exército achava que deveria ter maior expressão política. Não é à toa que até hoje a nossa república nasce construída por militares e até hoje nós temos a sombra do militarismo rodeando a nossa república o tempo inteiro. Nós temos hoje um presidente militar no poder, que é assessorado por ministros militares. E, inclusive, o nosso presidente do Brasil hoje, eleito democraticamente, defende o retorno da ditadura militar, ou diz que o melhor período da história do Brasil foi a ditadura, por essa ideia que se construiu dentro de uma boa parcela das Forças Armadas de que o exército deve coordenar a política brasileira. O exército não deve só ser um instrumento nas mãos do poder executivo. O exército deve ter um papel de influenciador da política brasileira, dentro de uma ideia de que os militares são os responsáveis por salvar o Brasil quando é necessário. A gente chama isso de salvacionismo, ou uma política salvacionista das Forças Armadas, né? Não pode confundir com outros salvacionismos que nós vamos ter na história do Brasil. Mas a ideia salvacionista do Exército é essa. As Forças Armadas são fundamentais por salvar o Brasil em períodos de crise. Então, os militares, por exemplo, eles vão proclamar a República porque estavam nos salvando de uma monarquia decadente. Depois eles vão apoiar a Revolução de 30 de Getúlio porque eles estavam nos salvando do domínio elitista dos cafeicultores. Depois eles vão apoiar, os militares vão apoiar o golpe de Getúlio Vargas, que vai implantar uma ditadura, que a gente chama de Estado Novo, porque eles estavam nos salvando do comunismo em 37. Depois eles vão dar o golpe em 64, porque eles de novo estavam nos salvando do comunismo. E hoje em dia existe de novo, dentro de alguns setores da sociedade das Forças Armadas, essa ideia de que o Exército deve retomar as rédeas do Brasil para nos salvar do perigo do petismo e do lulismo e da geração mimimi. Nós precisamos das Forças Armadas para nos salvar do novo perigo nacional, o mimimi, né? Então, vejam como essa ideia dos militares nos salvando dos perigos, ela nasce, não vou dizer que nasce, mas ela se fortalece com a Guerra do Paraguai e ela vem pontuando toda a história do Brasil. Bom, os cafeicultores são um outro fator importante para a proclamação da República. Afinal de contas, os cafeicultores também queriam uma maior participação política. Os cafeicultores queriam uma maior participação política. Os cafeicultores queriam o cargo da presidência, já que numa monarquia, o máximo que um cafeicultor chegaria era ministro. Se fosse proclamada uma república, os cafeicultores poderiam chegar a presidentes. Daí o que faria os presidentes, ou os cafeicultores quererem ser presidentes? Ora, se eles fossem presidentes de uma república, os cafeicultores poderiam usar a presidência para defender políticas de valorização do café. Eles poderiam usar a chefia máxima do poder executivo para estabelecer políticas de beneficiamento do café e de proteção aos cafeicultores, o que eles vão fazer na República Velha. Outro fator que nos leva à proclamação da República é a vingança contra a abolição da escravatura. Afinal de contas, quando foi feita a abolição da escravatura no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, os cafeicultores queriam ter recebido uma indenização pelos escravos que eles perderam. E não houve indenização aos donos de escravos. Por isso, eles se sentiram traídos, cafeicultores, donos de escravo,
que era uma categoria só, né? Não que todo cafeicultor fosse dono de escravo, nem que todo dono de escravo fosse cafeicultor. Mas, em geral, a cafeicultura brasileira, no governo de Dom Pedro II, foi construída através de trabalho escravo. Logo, os cafeicultores eram, em sua maioria, ou em uma parcela significativa, os cafeicultores eram donos de escravo. Quando foi feita a abolição, esses cafeicultores donos de escravo queriam ter recebido uma indenização e não receberam. Muitos vão apoiar a República para se vingar da traição de Dom Pedro II e da sua filha Isabel em não ter dado indenização aos donos de escravo. É outro motivo para a proclamação da República. Outro motivo para a proclamação da República, a velhice de Dom Pedro II, né, que já estava numa idade avançada, embora tivesse 60 e poucos anos, ele não tinha 70 anos ainda, quando foi proclamada a República. Mas havia um movimento que associava Dom Pedro II à velhice e que dizia que Dom Pedro II estaria preparando sua sucessão. E aí nós temos um problema. Dom Pedro II não tinha filhos homens para essa sucessão. A sucessão natural se daria em nome de Princesa Isabel. Ela seria a herdeira de Dom Pedro II. Pior do que Princesa Isabel, ou tão ruim quanto Princesa Isabel, era o seu marido, que seria o rei do Brasil, né? O Conde D, né? Ou Conde Deu, né? Conde D, que era um cara odiado pelas elites brasileiras. Primeiro porque não era brasileiro, Conde D era francês, e além disso porque Conde D, na Guerra do Paraguai, foi um líder muito ruim, um líder muito autoritário, um líder muito centralizador, com a permissão de alguns atos desumanos durante a Guerra do Paraguai, né? E Conde D não era um cara querido pela elite brasileira, né? Isabel também não era querida pela elite brasileira. Aí vão dizer, mas ela aboliu a escravidão. Exatamente por isso ela aboliu a escravidão. E ao abolir a escravidão, Isabel ameaçou os interesses da elite brasileira. Além disso, Isabel, ela tinha um projeto, ela tinha um projeto para os próximos anos de fazer uma série de reformas sociais. E dentro desses projetos havia coisas que eram consideradas inaceitáveis pela elite brasileira. Exemplo, a defesa que Isabel fazia de reforma agrária. A princesa Isabel defendia a reforma agrária com a doação de terras para ex-escravos, para famílias de ex-escravos. Isso ameaçou a elite rural brasileira, que viu na proclamação da República uma garantia da conservação das elites, ameaçadas pelos projetos sociais de Princesa Isabel. As pessoas dizem, o fato dela ser mulher não influenciou? É claro que influenciou. Nós somos uma sociedade, na época, patriarcal, masculina, né? E o fato de nós termos a possibilidade de uma mulher chegar ao poder chocava essa elite patriarcal brasileira. O fato dessa mulher ser a responsável por abolir a escravidão e dessa mulher defender reformas sociais colocava um sinal de total alerta à nossa elite. Por isso, foi preciso antecipar o movimento republicano, né, e tirar Dom Pedro II, apiar Dom Pedro II do poder de uma vez antes da Isabel chegar ao poder. Então, vejam que por tudo que eu coloquei, a nossa república ela nasce mais conservadora do que a monarquia. O governo de Dom Pedro II e principalmente a transição de Dom Pedro II para Isabel eram mais populares do que a República que foi proclamada em 1889. E a República Velha, ela é muito conservadora. Nós vamos sair de uma monarquia onde nós tínhamos um rei bastante popular, que estava preparando a sucessão para uma mulher com uma série de ideias revolucionárias para a época. Nós saímos dessa proposta e passamos para a proposta de uma república conservadora, elitista, nas mãos da elite cafeicultora brasileira. Então, nós nascemos como república muito conservadores. Bom, passando para a análise da República Velha. Politicamente, o que eu tenho para falar da nossa República Velha? Eu tenho que falar para vocês que durante a República Velha nós tivemos como uma característica dominante da política nacional o chamado coronelismo. O que é o coronelismo? Que surgiu no Império Brasileiro, mas se tornou uma grande política nacional na República Velha. O coronelismo é o domínio do Brasil pelas famílias tradicionais de campo. O domínio político do Brasil pelas famílias tradicionais rurais que usavam o seu poder para mandar e desmandar. Né? Nós somos um Brasil que de 1889 a 1930, de 1889 a 1930, nós somos um país na mão das elites rurais. Né? Elites que vão formar associações e alianças entre elas para se eternizarem no poder.
Uma das principais formas do coronelismo ou das elites rurais se manterem no poder foram as fraudes. E é uma marca da República Velha as fraudes eleitorais. Por exemplo, o voto a cabresto, que é o voto baseado na violência, onde os eleitores eram espancados e convencidos, entre aspas, a votar nos representantes das elites rurais. Né? É o tal do voto a cabresto. Também tínhamos o voto a bico de pena, que era a fabricação de votos suficientes para manter as elites no poder, as elites rurais no poder. Então, aquela questão de que cachorro vai votar, morto vai votar, né? E nós vamos ter, em geral, no Brasil, mais eleitores do que... não chega a ser em geral, mas era uma marca daquele período, nós termos mais eleitores do que votantes oficiais nas províncias mais distantes do Brasil. Fabricavam-se os votos necessários para que as elites rurais chegassem e se mantivessem no poder. É o tal do voto a bico de pena, tá? Que são marcas. Também ninguém fiscalizava isso? Não tinha justiça eleitoral na República Velha. A justiça eleitoral foi criada no governo de Getúlio Vargas, então não havia fiscalização disso, né? Em geral, os votos, as urnas, elas eram contadas dentro das casas dos fazendeiros, dos coronéis, né? Que podiam anular urnas que eram desfavoráveis a eles ou encher de votos urnas que eram favoráveis a eles. Assim era o Brasil dos cafeicultores, o Brasil da República do Café com Leite. Também era uma marca dessa república o tal do nepotismo. O que é o nepotismo? A contratação, o uso do Estado para enriquecer famílias. Assim, os coronéis empregavam seus filhos, que empregavam seus filhos, e nós tínhamos as famílias que se apoderavam do governo brasileiro, se apoderavam do Estado brasileiro, tanto a nível nacional, quanto a nível dos governos estaduais, quanto a nível das prefeituras municipais. Né? Era uma prática essas elites rurais entupirem os órgãos públicos de parentes e com isso cercarem ainda mais o poder, impedindo ou dificultando ao máximo que quem era estranho àquela estrutura chegasse ao poder. Um exemplo disso é a política dos governadores, né? Foi estabelecida no governo de Campos Salles, e a política dos governadores estabelecia que governos estaduais só receberiam verbas nacionais se garantissem votos para os grupos que comandavam o país. Ao mesmo tempo, prefeituras municipais só recebiam recursos se garantissem votos para as elites estaduais. Então, a política dos governadores era quase que uma troca de voto por dinheiro, voto por apoio. Enquanto as elites municipais tinham que garantir voto para as elites estaduais em troca de apoio e de dinheiro. As elites estaduais tinham que garantir votos para as elites nacionais em troca de apoio e dinheiro. E com isso nós tínhamos sempre os mesmos comandando a nação, os mesmos comandando os estados e os mesmos comandando os municípios. O nome disso é política dos governadores. Surgiram uma série de oposições políticas, né, a essas elites rurais, principalmente a partir da década de 1910, né, muito associada aos imigrantes, em especial imigrantes italianos, que trouxeram para o Brasil uma série de teorias de esquerda, uma série de movimentos de esquerda. Trouxeram para o Brasil, por exemplo, o socialismo, mas o principal movimento de esquerda dos trabalhadores brasileiros na República Velha vai ser o anarquismo. Né? Qual vai ser a política dos cafeicultores, das elites rurais brasileiras, para combater o crescimento do anarquismo no Brasil? E depois da década de 1920, o socialismo que começa a crescer. A deportação de ativistas estrangeiros. Pessoas, imigrantes que viessem de fora e que começassem a se envolver em movimentos sociais de protesto eram deportados através da chamada Lei Adolfo Gordo, que permitia a deportação de ativistas estrangeiros. Outra forma de repressão a esses movimentos, outra forma de combate a esses movimentos, a repressão, né? Através do uso da violência, por exemplo. Quanto à sociedade, que sociedade é essa da República Velha? É uma sociedade agrária comandada por homens, patriarcal. Uma sociedade agrária e patriarcal, na qual movimentos sociais eram tratados através do uso da violência. Por isso que tem aquela frase que a gente sempre coloca nas aulas, né, quando vamos ensinar a República Velha. Questão social é questão de polícia. É assim que se pensava durante a República Velha. O que não quer dizer que não tenham surgido movimentos feministas.
O feminismo na República Velha é muito importante e muito organizado. As mulheres conseguiram se organizar nos poucos espaços que tinham e formar ligas e associações para lutar pelos seus direitos. Por exemplo, em 1910 chegou a ser criado o Partido Republicano Feminino. As mulheres se organizaram para criar um partido político, que foi o Partido Republicano Feminino. Em 1919 foi criada a Liga pelo Progresso Feminino. E mais, durante a República Velha, as mulheres lutaram pelo direito de voto, através do chamado movimento sufragista, que foi muito importante no Brasil. Também podemos mencionar livros, jornais e revistas que começaram a ser lançados e que eram voltados para o público feminino. Ah, mas eu achei que era só com Getúlio que começavam as lutas femininas. Getúlio foi o maior esperto. Quando Getúlio chegou ao poder, ele percebeu as lutas das mulheres. E ele percebeu a força do movimento feminista, ou do movimento feminino, como queiram, né? E o que Getúlio fez? Antes que esse movimento se voltasse contra ele, Getúlio se apropriou das pautas femininas e ele passou a dar direitos para as mulheres. Com isso, Getúlio passou a ganhar o apoio feminino antes que esse apoio se tornasse um movimento contra ele. A mesma coisa Getúlio vai fazer com os trabalhadores. A luta por direitos trabalhistas não começa com Getúlio. Mas o Getúlio, quando chega ao poder, percebe a força dos movimentos operários, o crescimento do anarquismo, o crescimento do socialismo. O que Getúlio faz? Antes dos trabalhadores começarem a fazer grandes movimentos no governo dele, Getúlio coopta, Getúlio traz os trabalhadores para ele, dando direitos para os trabalhadores. Para mim, o maior político e o maior estrategista da história do Brasil, para bem ou para mal, né? O Getúlio. O que mais que eu vou comentar desta República do Café com Leite? É importante nós comentarmos sobre a arte, né? A arte da República Velha, ela está a serviço das elites intelectuais brasileiras. A principal forma de arte que nós associamos à República Velha é o parnasianismo, uma arte elitista e com forte tendência nacionalista, né? Grande símbolo do parnasianismo, Olavo Bilac, né? O criador do hino da bandeira e um grande defensor do serviço militar obrigatório e da obrigação de todos os brasileiros de defender e protegerem a pátria brasileira. O parnasianismo surge como um movimento de elite fortemente nacionalista. Além disso, uma das características do parnasianismo é o bucolismo, uma arte rural, uma arte conservadora, uma arte voltada para a descrição de paisagens, né? Uma arte que não se envolvia muito com relatos da realidade do povo brasileiro, né? Bom, nem tudo na arte foi tão conservador assim. Nós temos que destacar o maior literato da história do Brasil, para mim, um dos maiores literatos da história da literatura universal, Machado de Assis, que vai ser um grande crítico a esta República Brasileira, a República do Café com Leite que estava nascendo. Tão crítico que o Machado de Assis, em diversos livros ou em diversos contos, ele vai relatar a decepção dele e do povo brasileiro com uma república que se dizia de todos e que, na verdade, era um instrumento na mão de uma elite esclarecida e muito rica pela questão da agroexportação do café. Bom, quanto à economia, como é que é a economia da República Velha, né? A República Velha é baseada na agroexportação do café. O produto que sustenta o Brasil é o café. O que não quer dizer que não houvesse outros produtos. Por exemplo, nós temos que destacar a riqueza que a borracha vai trazer, pelo menos para uma elite do norte do Brasil. Nós temos que destacar o crescimento da plantação, da produção de arroz aqui no sul do Rio Grande do Sul. Então, não é só o café. Nós vamos ter o arroz, que vai gerar riqueza das elites do sul do Rio Grande do Sul, frente à crise do charque, né? E nós temos que destacar a borracha lá no norte do Brasil. Também temos que destacar uma industrialização, que não começa com Getúlio Vargas, como nós costumamos pensar. Na República Velha, nós temos um crescimento da industrialização brasileira. Bom, quanto ao café, o café é a base econômica política do Brasil, né? É o café que sustenta a nossa economia e é em torno do café que se estabelecem os líderes políticos do Brasil. Tem uma frase que eu gosto bastante de usar em aulas, que diz que o Estado brasileiro estava a serviço do café. Ou seja, o governo brasileiro foi usado como um instrumento na mão dos cafeicultores. Um exemplo disso é o chamado Convênio de Taubaté, né, que foi um acordo de cafeicultores, né, firmado na cidade de Taubaté, São Paulo, centro do café,
E dentro desse acordo de cafeicultores, do Estado a serviço do café, né, do convênio de Taubaté, se estabelecia que o governo brasileiro iria comprar todo o excedente do café. Porque o governo, os cafeicultores passaram a produzir tanto café que a nossa produção de café se tornou maior que o consumo. Resultado, para proteger o nosso café, havia mais produção do que consumo. Logo, a tendência natural, quando se produz mais do que se consome, a tendência natural é a queda do preço. Mas para não haver uma queda de preço nem uma desvalorização do café, né, o governo brasileiro estabelece um convênio pelo qual se compromete a pegar dinheiro no exterior para comprar café para manter o preço da saca do café. Aí vocês vão dizer, vai me dizer, Delmar, então, que o governo brasileiro pegava dinheiro emprestado para comprar o café dos cafeicultores. Sim, era isso que acontecia. Então, o que o governo fazia com esse café depois? Queimava ou jogava no mar. Então, veja a indecência do convênio de Taubaté. O governo pegava dinheiro no exterior para comprar o café para manter o preço da saca e depois queimar. E quem é que pagava por isso? A sociedade. O povo pagava por isso. Porque nós povo, nós sociedade, pagávamos impostos altos para com esse dinheiro, junto ao dinheiro pego emprestado, se conseguir capital para comprar o café para manter o preço da saca. É por isso que tem aquela outra frase sobre o convênio de Taubaté. Socialização das perdas, ou seja, a sociedade paga para manter a política dos cafeicultores. E individualização do lucro. O lucro do café não era distribuído para a sociedade. O lucro era dos cafeicultores. E o prejuízo do café era dividido para toda a sociedade através do convênio de Taubaté. Temos que destacar ainda, durante essa República Velha, a industrialização brasileira que avança, mas uma industrialização que não se choca com o campo. O industrial brasileiro é o cafeicultor que vai investir parte do seu lucro na industrialização. É por isso que nós não temos uma revolução no Brasil nos moldes da Revolução Francesa, que foi um choque da burguesia contra a nobreza, dos industriais e comerciantes contra os donos de terra. No Brasil, nós não vamos ter uma revolução nesse mesmo molde, porque os industriais vão surgir do campo. E a elite brasileira vai se unir. Nós vamos ter uma grande união das elites. Por isso, nós vamos ter uma industrialização que não vai entrar em choque com os interesses dos cafeicultores. Vamos chamar essa industrialização na República Velha, inclusive, de indústria de substituição. Porque em períodos de crise internacional ou em períodos em que os cafeicultores percebiam que havia uma demanda por produtos industrializados, os cafeicultores investiam parte do lucro do café na indústria. Mas não havia uma política nacional de incentivo à indústria. Nós só vamos ter uma política efetiva de incentivo à indústria no governo do Getúlio Vargas. Mas a industrialização não começou com Getúlio. Na verdade, nem na República Velha. A industrialização brasileira começou com Dom Pedro II. Mas ela cresce na República Velha e se consolida com o governo de Getúlio Vargas. Por fim desse primeiro vídeo, eu destaco que durante a República Velha o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Qual era o nosso interesse na compra do estado do Acre? Nós queríamos a borracha das seringueiras. Tá? Afinal de contas, nós estávamos vivendo a segunda Revolução Industrial. E dentro da segunda Revolução Industrial nós temos o Fordismo, produção de automóveis em série. E os pneus não eram ainda vulcanizados. Por isso, o desejo de comprar o Acre para usar a borracha das seringueiras na estruturação dos pneus dos automóveis de Henry Ford. Né? Compramos o Acre através do Tratado de Petrópolis, né? Por um preço extraordinariamente alto. Tá? Mas graças a isso nós temos o Acre, importante estado brasileiro. Estou fechando esse primeiro vídeo de meia hora, eu vou gravar 4 vídeos de meia hora, tá? Cada um sobre um ponto da República Velha. Esse primeiro ponto eu fiz uma análise geral sobre a República Velha. Volto num segundo momento para comentar com vocês sobre a chamada República de Espadas, o governo de Deodoro e de Floriano Peixoto. Já retornamos, pessoal.